Boa noite, irmãos, que a paz e a graça estejam com vocês. Mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês, podendo dividir a palavra de Deus. Sem demora, abra comigo o santo livro em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1. Verso 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí, feche os olhos para mais uma oração. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Tua graça, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente dependência de graça de Ti. Deus, em um tempo de tanta retórica, palestras, manifesta Seu poder aqui, Senhor, com graça, salvando, perdoando, livrando, consolando. Que o Teu reino avance, que o Senhor nos conforme a imagem do Seu Filho e receba glória para Si, em nome de Jesus, amém. Preste atenção aqui, irmãos. Você sabe que há 2000 anos atrás, Deus, em sua infinita sabedoria, poder, glória, graça, transcendência, imutabilidade, infinitude, imensidão, imaterialidade, soberania, Ele resolveu entrar na terra. Esse foi o fato mais marcante da história da humanidade. Deus entra no espaço e no tempo, quando se encarnou na pessoa do seu Filho. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez carne. Deus se vestiu de músculos, se vestiu de pele, de ossos, de nervos, se tornou como um de nós. Ele sentiu dores, ele sofreu, ele chorou, ele teve fome, ele sentiu medo, ele se tornou como um de nós. Deus entrou na terra. Agora, a proposta da minha mensagem é: como Deus fez isso? Como Deus entrou na terra? E através dessa mensagem nós vamos trafegar um pouco sobre a cristologia, a doutrina de Cristo, a doutrina do ser de Cristo. E para entendermos como Ele entrou na terra, precisamos saber um pouco sobre criação e queda. Criação e queda. Sem você entender a criação e a queda, você não entenderá a razão de Deus ter entrado na terra, ou de Cristo se fazer carne. O livro de Gênesis narra a criação de todo o universo, a origem de toda a criação. Você sabe que Deus cria o mundo todo em 6 dias. Ele cria a luz, cria o firmamento, os mares, os animais, e no último dia Ele cria a sua obra-prima, o que os teólogos chamam a coroa da sua criação. Ele faz o homem, Ele cria o homem. E como Ele o cria? A sua imagem e sua semelhança. O que isso significa? Para sabermos o que isso significa, temos que voltar um pouquinho no estudo dos atributos de Deus, a teontologia. Theos, Deus, Logos, o estudo do ser de Deus.
E no estudo do ser de Deus, dos atributos de Deus, há duas categorias de atributos: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Atributos que só Deus tem e não comunica a ninguém: onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, infinitude, eternidade, só Deus tem. Segunda categoria, atributos comunicáveis: Deus possui e comunica às suas criaturas: bondade, amor, justiça, santidade, misericórdia. Então, quando Deus faz o homem sua imagem e semelhança, significa que Ele comunica esses atributos. Um Deus bom cria seres bons, um Deus justo cria seres justos, um Deus santo cria seres santos. Mas existe outro atributo de Deus, é a sua pessoalidade. O que é isso? É ser pessoa. Deus é pessoa. O que é ser pessoa? É ter razão, é ter vontade e ter emoções. Deus pensa, Deus faz escolhas, Deus sente. E o que isso implica? Qual a implicação de Deus possuir esse atributo, a sua pessoalidade? Ser pessoa significa ser relacionável. Deus, um ser pessoal, cria seres pessoais com a intenção de se relacionar com eles. Por isso Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, para se relacionar. Então Deus vinha ter com o homem na viração do dia. Na viração do dia Ele tinha comunhão com o homem. O homem tinha acesso direto a Deus. Portanto, no início, o homem foi feito moralmente perfeito e sem pecado. Mas, conjunção adversativa, porém, entretanto, não obstante, o que acontece logo em seguida? Em Gênesis 3, temos um dos fatos mais fatídicos da história da humanidade. Ocorre a queda. Deus estabelece uma única lei no Éden e pede para ela ser obedecida. O homem o que faz? Desobedece. Tentado pela serpente, a mulher come do fruto, dá ao marido e nasce o pecado, e os olhos dele se abrem. O que ocorre? Nesse momento, essa imagem de Deus no homem, em latim imago Dei, ela é deformada. Essa imagem de Deus no homem é deformada. Uma ilustração: imagine um homem com uma motocicleta Big Trail, andando a 180 km na Marginal Pinheiros. Ele esbarra em um buraco ou em algum obstáculo, ele cai e se arrasta pelo chão por 200 metros, com o rosto sem capacete e todo o peito. Quando a ambulância chega para socorrê-lo, a hora que vira, aquele homem está todo desfigurado, deformado, ele está irreconhecível. Foi isso que a queda fez com o homem: o deformou, o transformou num animal deplorável, execrável, na criatura mais abominável que possa existir. E toda a criação foi junto, sofreu as consequências da queda. Primeiro, a maldição lançada sobre a serpente: maldita será entre os animais do campo. Segundo, a maldição foi lançada sobre a mulher: com dores darás a luz aos teus filhos, e o seu desejo será para o seu marido. Terceiro, a terra sofre com o pecado. A terceira maldição é lançada sobre a terra: cardos e abrolhos ela produzirá. E a quarta, a pior de todas, é lançada sobre o homem: a morte espiritual. Porque Deus diz: certamente o dia que comer dela, morrerás. Essa morte é demonstrada no fato de Deus banir o homem do Éden, e aquela comunhão que ele tinha com Deus é quebrada, e um abismo enorme entre Deus e o homem se abre. Isso pode ser melhor traduzido como:
um estado de afastamento eterno de Deus, em um estado de condenação eterna. É isso que aconteceu com a queda. Trouxe culpa, violação da lei, deformou o homem, lançou debaixo de maldição e o condenou eternamente. Mas, olha ela aí de novo, a conjunção adversativa. As consequências da queda não se limitaram somente a Adão, mas também toda a sua descendência. Adão foi o nosso cabeça federal, de modo que todos que descendem de Adão, ou todos que descendem do mesmo casal, herdam de Adão o pecado. Entenderam? Por terem Adão e Eva pecado, é como se eles tivessem contraído em si o pecado, e todos então que nascessem de Adão e Eva, também herdariam o pecado seria transmitido para a herança de Adão. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa contaminação e sentença de Adão passou para todos os homens, Romanos 3,23, e todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e a morte oriunda do pecado de Adão, matou todos os homens, e os colocou em estado de condenação eterna. Eles estão debaixo do juízo divino. E qual é a forma do juízo? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Deus então, um justo juiz, cria um local de punição para pecadores, chamado inferno. Existem 4 palavras para inferno: Sheol, que é mundo dos mortos, Sheol, Hades, Guiena e Tártaros. Sheol é o nome hebraico para sepultura, mundo dos mortos, inferno. Hades é a transliteração grega do hebraico, Sheol, que quer dizer também sepultura, que quer dizer também inferno, ou estado intermediário onde estão os pecadores que morreram sem Cristo. Tártaro só ocorre uma vez na Bíblia, está nas cartas de Pedro, é o abismo onde estão aprisionados demônios, que só serão soltos na grande tribulação. E a palavra que mais resume, define o que é o inferno, é o Guiena, usada por Jesus. O que é Guiena? É um composto de 2 palavras, Guerinom, vale de Rinom. Por que Jesus usou Guiena, ou Guerinom, vale de Rinom, para se referir ao inferno? No Antigo Testamento, o vale de Rinom era um vale onde o perverso rei Manassés sacrificou seus filhos ao deus pagão Moloque, queimando-os vivos. No tempo de Jeremias era chamado Vale da Matança, e na época de Jesus, o Guiena era o lixão da cidade de Jerusalém. Muito lixo era atirado lá, e qual era a forma de acabar com o lixo? Semelhante aos dias de hoje, tinha que incinerar o lixo, tacar fogo. E o que tinha entre o lixo? Tinha comida, madeira, restos orgânicos, e tinha também cadáveres de animais, pedaços de cadáveres humanos, e cadáveres humanos comidos de bicho. Como a quantidade de lixo que o lixão de Jerusalém recebia era muito grande, não dava tempo do fogo apagar. Por isso Jesus disse: o inferno é o Guiena, onde o fogo não se apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. É para lá que irão os pecadores. É isso que aconteceu com os homens em razão da queda, e esse é seu estado. Romanos 1,18, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a justiça, que detém a verdade pela injustiça.
Esse é o estado dos homens. Preguei sobre isso ontem em nossa igreja. Apocalipse 20, 11 em diante. O juízo final. Esse é o estado dos homens. Entretanto, outra conjunção adversativa. Mas, esse Deus, eu estou pregando como Deus entrou na terra. Entretanto, esse Deus que é justiça, que ao culpado não tem por inocente, também é misericórdia, também é graça, também é amor. E no seu amor ele cria um plano de salvação. Na sua misericórdia, Deus deseja livrar os homens desse estado, e para isso ele intenta um plano. Nesse sentido, a única maneira desse plano ser executado era através do seu Filho. Somente o seu Filho Jesus poderia nos salvar. Então Deus dá uma missão ao seu Filho e diz: Filho, se essa geração de pecadores, se esse lote de pecadores for salvos, só pode ser salvos por você. Mas para eles serem salvos, você terá que descer à terra, terá que deixar o céu, sua glória e majestade, e ir até a terra, a fim de salvá-los. Ok, pai, tudo bem. Entretanto, para o plano ser eficaz, meu filho, só descer não é suficiente. Como? E sim, o como descer. Filho, você terá que descer como um homem, você terá que se fazer como um deles, você terá que se tornar carne. Mas não acabou não. Só que para se fazer homem, ele não poderia simplesmente: tudo bem, pai, me transforme num homem, então vai, me transforme num homem e eu desço. Não, ele teria, para se fazer homem, para entrar na terra, se sujeitar a todos os processos naturais, que nós nos sujeitamos para vir à vida. Ele teria que nascer de uma mulher, ele teria que ser gestado em uma barriga 9 meses, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Gênesis 3,15 nós temos o proto-evangelho, a promessa da redenção. Gênesis 3 temos a queda. No verso 15 Deus mostra parte do seu plano, enviar seu filho, como? Da semente de Eva, ou seja, Jesus teria que vir da semente de uma mulher, teria que nascer. Para o plano dar certo, o divino teria que se tornar humano. Você acha que é pouca coisa a nossa fé? Abre o Alcorão aí, abre o Evangelho de Allan Kardec, bota qualquer historinha dessa aí para ver se pega com o que eu estou falando. Jesus teria que se tornar humano. Agora, Pedro fala para sabermos responder a razão da nossa fé. Por quê? Que o divino teria que se tornar humano. Por quê? Jesus teria que nascer. Primeiro, para obedecer a Deus de forma representativa. Para que ele obedecesse a Deus no nosso lugar. A obediência representativa. Ele obedece, cumpre a lei, cumpre a justiça de Deus e nos dá ela. Ele nos representa. Ninguém aqui pode cumprir a lei. Ninguém aqui pode, porque a Bíblia diz: quem desprezar um tio ou um jota da lei será chamado mínimo. Jesus vem para obedecer toda a lei, sem transgredir uma vez só. Espera aí, você ainda não está entendendo, né? Vou te explicar por que ele teve que nascer. Veja só, não é inocência que te leva para o céu, não. Se Jesus tivesse só morrido e tirado os seus pecados, no máximo você não poderia ir para o inferno, mas para o céu você não ia entrar, porque inocência não leva para o céu, e sim justiça, mérito.
Por que Cristo nasceu? Porque Ele obedece toda a lei, e recebe o mérito por isso, se torna justo, e ao nascer e se fazer carne, pega este mérito e coloca na nossa conta, doutrina da imputação. Na cruz, Jesus imputa a sua justiça, seus méritos em nós. Então eu entro no céu, não com a minha justiça, mas com a justiça de Cristo. Isso só foi possível no seu nascimento, em ser nosso representante. Segundo, por que Jesus teve que nascer? Para ser um sacrifício substitutivo. Escute, se justiça te coloca no céu, pecado te coloca no inferno. Se todos pecarem, o salário do pecado é a morte, todos então teriam que morrer, teriam que ser condenados. Se Cristo não tivesse sido feito homem, Ele não poderia ter morrido em nosso lugar, e assim pagar a penalidade dos nossos pecados. Então o que acontece na cruz? Doutrina da dupla imputação, de modo que enquanto a justiça de Cristo é imputada sobre nós, o nosso pecado é imputado sobre Cristo, e isso só pode ser feito através da sua encarnação. Por isso Ele teve que nascer. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Quando você está entendendo, diz amém. Terceiro, por que Cristo teve que nascer? Para ser nosso único mediador entre Deus e os homens. Nós estávamos afastados de Deus, anjos foram colocados com espada de fogo no jardim, fomos banidos, havia um muro entre nós e Deus, um abismo que nos separava de Deus, necessitávamos de alguém que nos ligasse, nos juntasse novamente a Deus, e que nos representasse diante dEle. Mas Ele necessitaria ser, veja só, 1 Timóteo 2,5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E o mediador que nós precisávamos, responsável por fazer essa mediação, tinha que ser homem, e tinha que ser um homem sem pecado, um homem perfeito. Só que um homem perfeito e sem pecado não existe na terra, não há uma categoria assim. Por isso Ele teve que descer do céu e se fazer homem, para fazer a mediação entre nós e Deus, para derrubar o muro que nos separava de Deus, Jesus. Vejamos algumas provas da humanidade de Cristo. É importante a doutrina da humanidade de Cristo, porque alguns hereges do primeiro século negavam a humanidade. Os gnósticos, eles criam no docetismo. Os gnósticos e o primeiro século criam num dualismo grego, que a matéria é má e só o espírito é bom. Se Deus é bom, Deus só tem espírito, Deus não tem corpo, Deus não tem carne, Deus não nasceu, Deus não é homem. Então os gnósticos negavam uma das naturezas, a humana. Só que se eliminarmos uma das duas naturezas, estamos perdidos, porque a expiação do pecado só poderia ser feita por outro homem. Por isso Jesus teve que nascer. Vamos ver algumas provas da humanidade? Rapidamente. Em Lucas 2,7, ele nasceu como qualquer homem nasce. Em João 4,6, ele ficou cansado da viagem, como todos nós. Em João 19,28, teve sede. Sede é um atributo humano. Em Mateus 4,2, teve fome. E agora, o auge, o ápice, o zênite da sua humanidade. A maior prova que Jesus era homem está em Lucas 23:46. Ele morreu. Só homens morrem, Deus não morre. Portanto, foi assim que Deus entrou na terra. Mas não é bem assim não, não é tão simples assim não. Ele tinha que nascer, mas não podia nascer de qualquer jeito também, não. Primeiro, ele tinha que descer do céu. Segundo, tinha que se fazer homem. Terceiro, tinha que se fazer homem da forma que qualquer homem nasce. E 4, esse nascimento não podia ser como o nosso, tinha que ser um nascimento virginal,
Outra doutrina que não podemos esquecer, que começou a ser atacada de novo. O que é a doutrina do nascimento virginal de Cristo? Cristo nasceu de uma virgem, sem a participação do marido. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Mateus 1,18, o Espírito Santo te cobrirás, e aquele que nascer de ti, nascerá do Espírito Santo. Ok, ele tinha que vir, tinha que nascer, mas tinha que ser um nascimento virginal. Por quê? Primeiro, porque só dessa forma, porque ele teve que nascer de uma virgem? Porque isso torna possível ele ter vindo na terra sem a herança de Adão, sem a transmissão do pecado de Adão. Se ele tivesse vindo da mesma forma que nós viemos, o pecado de Adão que chegou em José e Maria, seria transmitido para ele. O fato dele nascer de uma virgem, nascer do Espírito Santo, exclui dele a transmissão do pecado de Adão. Por isso, ele teve que nascer de uma virgem. O que mais nós aprendemos? O nascimento virginal nos ensina que a obra da salvação é exclusiva do Senhor. O que é isso? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O fato dele nascer de uma virgem mostra que a obra da salvação é exclusiva de Deus. Deus prometeu que salvaria em Gênesis 3,15, porém Deus cumpre essa promessa através do seu poder, e não através de dons humanos ou participação humana. Por isso ele nasceu de uma virgem. Terceiro, o nascimento virginal, porque ele nasceu de uma virgem, foi a única forma de ocorrer a união das duas naturezas, a união da divindade com a humanidade em uma só pessoa. Isto é Cristo. Ser Cristo é isso. Cristo não é só Deus, e Cristo não é só homem. Cristo é Deus e homem na mesma pessoa. Para vir na terra, ele tinha que se tornar homem sem deixar de ser Deus. Cristo já era divino, agora precisava ser humano sem deixar de ser divino. E como isso foi possível? Através do nascimento virginal. E é isso, veja só, é isso que o Concílio de Calcedônia, veja só, a primeira batalha teológica nos primeiros séculos foi cristologia. Calcedônia resolve isso no século IV a.C., na chamada união hipostática. O que é isso? As duas naturezas, 100% humana e 100% divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Isso é Cristo. Por que é importante trazer novamente a doutrina da união das duas naturezas? Porque no primeiro século os docetistas criam que Jesus é só divino e não humano, heresia. Depois vieram os arianos, de um clérigo chamado Ário, que ensinava Jesus é só humano e não divino, heresia. Depois tivemos o apolinarismo, que dizia, não, ele é humano e divino, só que é mais divino do que humano, é 75% divino, 25% humano, heresia. Depois tivemos o eutiquianismo, que Jesus não é nem humano nem divino, é humano e divino, misturou, saiu uma terceira coisa, é Jesus, mentira. Concílio de Calcedônia, século V a.C., definem isso como união hipostática. As duas naturezas, divina e humana, coexistem juntas, sem se misturar. Você quer ver a prova disso? Na Bíblia, em um só versículo, em Marcos capítulo 5, Jesus está viajando de barco com os discípulos. De tão cansado que está, dorme, humano. Quando os discípulos acordam, repreende a tempestade, divino. Humano está cansado, divino diz, mar, cala-te. Esse é Jesus. Vamos ver as provas da divindade de Jesus? A palavra grega, theos, ela é atribuída a Deus, ok?
No grego, Theos é Deus. Mas em João 1:3, a palavra Theos, que é uma palavra atribuída só a Deus, também é atribuída a Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Theos, Deus. A outra palavra que se usa no grego para se referir a Deus é Kyrios, que é Senhor. Essa palavra também é atribuída a Cristo. Lucas 2:11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Kyrios, Senhor. Jesus é Deus. Agora, você tem que saber responder a razão da sua fé. Por que Jesus também, por que era necessária a divindade de Cristo? Veja só, porque só a humanidade não era suficiente. Só alguém que fosse um Deus infinito poderia arcar com a penalidade de todos os pecadores, de todos os que crescem. Só um Deus poderia fazer isso. Um homem não podia pagar essa penalidade. Naquela cruz, a ira de Deus foi despejada sobre Jesus, e um homem só não suportaria receber toda a ira e ressuscitar no terceiro dia. Por isso, aquele que morreu na cruz foi homem, mas também foi Deus, porque ele, como homem, morreu, como Deus, ressuscitou no terceiro dia. Por que era necessária a divindade de Cristo? Porque em Jonas 2:9 diz que a salvação vem de Deus, só Deus pode salvar, por isso Cristo era Deus. Estou terminando já. Não fique nervoso e não olhe no relógio. Mas não teve só isso não. Ele teve que, para salvar, ele teve que descer do céu. Para salvar, ele teve que descer do céu e se fazer homem. Para salvar, teve que descer do céu e se fazer homem, mas dos meios naturais como o homem vem. Para salvar ele teve que descer do céu, se fazer homem, pelos meios naturais, mas nascer de uma virgem. Para salvar ele tinha que descer do céu, se fazer homem, nascer de uma forma natural, de uma virgem, sem deixar de ser Deus. Mas tem outra coisa também, o fator tempo. Ele não podia descer a hora que ele queria não. Você já se perguntou, por que Jesus não veio logo após Adão ter pecado? Vinha ali em Noé, em Gênesis 6, evitava muito problema, né? Ou no máximo Abraão, tá bom, pecou, Isaac, tá bom, Abraão, Jesus voltou. Por que ele teve que esperar 4.000 anos? Podia ser Abraão, Isaac, Jacó e Jesus. Olha que beleza, nem ia ter Pinheiros, Arival, já tinha livrado tudo isso aqui. Porque ele demorou 4.000 anos, escute isso aqui, por que demoraram 4.000 anos para o verbo se fazer carne? Por que ele não nasceu semana passada? Por que não foi um século após a queda? Por que não foi 1.000 anos atrás em vez de 2.000? Por que não foi daqui 500? Presta atenção, Gálatas 4:4 responde: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Vindo porém a plenitude do tempo, esse texto mostra que Cristo veio ao mundo, que ele se encarnou no tempo exato, não poderia ser nem antes e nem depois de 2.000 anos atrás. Ele veio no tempo exato. O que é isso? Presta atenção. Deus, ao longo das eras, preparou um tempo e um ambiente propício para o seu nascimento, de modo que a salvação se expandisse e favorecesse todo mundo. No primeiro século, quando Jesus nasceu, a Palestina já havia sido formada. Ok? O que quer dizer isso? A Palestina ligava o Ocidente do Oriente, e todo mundo que ia para o Ocidente, passava pela Palestina. Era o local onde todo mundo tinha que trafegar, de modo que Jesus ter nascido ali, favorecia a salvação, tanto dos judeus, quanto dos gentios que passavam por lá.
Então a questão geográfica, Jesus tinha que nascer ali onde ele nasceu, na bacia do Mediterrâneo, porque todo o mundo antigo se concentrava ali e passava por ali. Então, para propiciar a salvação para todo mundo, Deus esperou aquele local ser formado e Jesus nascer lá. Segundo, a questão linguística. Deus estava esperando uma língua universal. Não tinha. Deus esperou o quê? Deus esperou o governo greco-macedônio de Alexandre o Grande, que helenizou o mundo. O que é helenizou? Fez a língua universal ser o grego. E o Senhor estava esperando a helenização do mundo. O grego passa a ser língua universal. O que se importa? Alguém sabe em que língua o Novo Testamento foi escrito? No que? No grego? Como é? No que? No grego. Assim, a palavra podia ser escrita e espalhada para todo mundo, porque boa parte do mundo lia grego. As missões, o evangelismo podia acontecer, a palavra de Deus podia ser difundida, porque agora temos uma língua universal. Deus esperou isso, por isso que ele nasceu 2000 anos atrás. Terceiro, o judaísmo. Eles foram cativos da Síria e de lá nunca voltaram. E na Babilônia, 70 anos. Ciro da Pérsia promulga um decreto dispensando os judeus para voltar. Aí acontece a chamada diáspora, dispersão, porque muitos judeus não voltam, mas se espalham pelo mundo. Deus estava esperando enviar judeus para todo mundo. Por quê? Porque eles ajudariam na recepção do evangelho. Os judeus eram o único povo monoteísta da época, então a ideia de um Deus só soberano. Segundo, os judeus ensinavam a expiação de pecados mediante a sacrifício animal, a ideia de expiação. Terceiro, a obediência à lei. Quarto, a vinda de um Messias. Quando Paulo, os apóstolos foram pregar, o ambiente já estava favorável por causa do judaísmo. De politeísmo já se ensinava monoteísmo, já se ensinava que pecado era expiado mediante a sacrifício. Então Deus esperou a diáspora dos judeus. E quarto, o Império Romano. Jesus esperou o Império Romano crescer. O Império Romano vence o greco-macedônio 100 a.C. e Jesus nasce no auge do Império. Por quê? Porque o Império Romano passa a dominar o mundo inteiro e ele promulga a Pax Romana, a paz romana. Naquela época o tráfico marítimo era muito perigoso, os navios eram saqueados por piratas, e as ruas, que até hoje tem na cidade de Roma, que Roma mandou fazer, eles colocavam guarnições, postos policiais com soldados romanos nas pistas e guarnições nos mares, favorecendo o tráfico marinho e o tráfico terrestre. As 3 viagens missionárias de Paulo foram feitas por onde? Na bacia do Mediterrâneo. Ele ainda tinha a escolta do Império Romano, e nas ruas eram os salteadores e ladrões. Agora os missionários, evangelistas podiam trafegar, porque o Império Romano protegia eles. Tanto é que quando alguns missionários foram pregar na Inglaterra, já havia crentes lá. As missionárias, mas quem pregou o evangelho para vocês? Os soldados romanos, porque até eles foram convertidos com o evangelismo que a paz romana própria promulgava. Queridos irmãos, eu não tenho tempo para mais nada, se eu passar mais 1 minuto eu não volto aqui nunca mais. Foi por isso que foi assim que Deus desceu na terra. Esse foi o plano, foi por todos esses processos maravilhosos, e eu poderia terminar, ele fez tudo isso baseado em João 3,16, vamos falar? Porque Deus amou,
Vamos orar, o louvor já vai vir, fecha os olhos. Querido Deus, obrigado por ter descido, obrigado por ter se sujeitado à encarnação, à morte, todas essas coisas, se fazer pecado e maldição, e aqui estamos hoje, por causa dessa obra espantosa. Que seu nome seja louvado, Senhor, seja exaltado, engrandecido, que nós venhamos nos curvar diante de tão maravilhosa obra, que os seus filhos passem a ter um apreço ainda mais elevado por Ti, no nome do Senhor Jesus, amém.